Olá, meu nome é Elias Rafael, sou acadêmico do curso de Licenciatura Integrada em Matemática e Física pela Universidade Federal do Oeste do Pará. E neste vídeo eu vou apresentar duas metodologias que podem tornar o ensino de matemática mais interessante, que é a matemática recreativa e a ilusão de ótica. Essas duas metodologias permitem que os alunos aprendam por meio da curiosidade, da observação e da resolução de desafios, tornando o aprendizado mais interessante e mais significativo. Afinal, o que é a matemática recreativa? A matemática recreativa é uma forma de ensinar matemática, utilizando jogos, desafios, quebra-cabeças, enigmas e curiosidades. O objetivo da matemática recreativa não é só apenas divertir, mas estimular habilidades importantes, como o raciocínio lógico, a criatividade, a capacidade de observação, resolução de problemas e tomada de decisões. Quando o aluno ele participa de uma atividade recreativa, ele deixa de apenas memorizar fórmulas e passa a construir o conhecimento por meio dessas descobertas. Por esse motivo, a matemática recreativa é amplamente utilizada em metodologias ativas de ensino. Um exemplo que podemos citar é o problema dos apertos de mãos. Imagine uma sala com 10 pessoas. Se cada pessoa cumprimentar todas as outras apenas uma vez, quantos apertos de mão aconteceria? Intuitivamente, os alunos buscariam tentar resolver contando um por um, né? Porém, a gente poderia propor um desafio, né, de maneiras diferentes, para eles buscarem, né, esse resultado, sem contar um a um. Intuitivamente, eles poderiam chegar à fórmula, né, pois existe uma fórmula para a gente usar nesse caso, né, que seria n vezes n menos 1, dividido por 2. Né? Se a gente substituísse o n, a variável, por 10, o resultado que daria seria 45. Então, o total seria 45 apertos de mãos. Esse tipo de desafio e propor que os alunos utilizassem outra maneira de contagem, despertaria a curiosidade do aluno. É assim que a gente conseguiria propor inicialmente a matemática recreativa, através de situações do cotidiano, no dia a dia. Um outro exemplo que também posso citar, que é muito usado na matemática recreativa, é o jogo Sudoku. O Sudoku é um dos exemplos mais conhecidos da matemática recreativa. Embora ele utilize números, o jogo ele em si não exige cálculos. O que ele desenvolve é o raciocínio lógico. O jogador ele deve preencher os espaços vazios, sem repetir os números das linhas, das colunas e regiões. Ao resolver um Sudoku, o aluno ele aprende a formular hipóteses, testar estratégias e identificar padrões. Essas habilidades são fundamentais para a aprendizagem da matemática. Ilusão de ótica. O que é uma ilusão de ótica? As ilusões de ótica são fenômenos visuais que fazem o nosso cérebro interpretar uma imagem de maneira diferente da realidade. Isso acontece porque o cérebro utiliza informações do contexto para tentar compreender aquilo que está vendo. Em alguns casos, essa interpretação pode gerar erros de percepção. Esses erros podem ser utilizados em sala de aula para trabalhar conceitos matemáticos importantes, né, junto com a ilusão de ótica. Um exemplo que eu posso citar de ilusão de ótica que envolve muita matemática é a ilusão de Miller-Lyer. O que é e como funciona? Bom, basicamente, observe duas linhas. Uma possui setas apontando para fora e a outra possui setas apontando para dentro.
A maioria das pessoas acredita que uma linha é maior que a outra. Entretanto, quando utilizamos uma régua, descobrimos que ambas possuem exatamente o mesmo comprimento, né? Com essa atividade, ela permite trabalhar medidas, comparação de segmentos, geometria plana, percepção visual e, o que é mais importante, o raciocínio lógico. O aluno aprende que nem sempre aquilo que parece verdadeiro realmente é. Um outro exemplo que eu posso citar de ilusão de ótica é o tabuleiro de sombras. Nessa ilusão, dois quadrados parecem possuir cores diferentes. Um parece claro e o outro escuro. Porém, quando analisamos digitalmente ou cobrimos o restante da imagem, percebemos que ambos possuem exatamente a mesma tonalidade. Esse exemplo mostra como o contexto influencia nossa percepção. Embora seja mais relacionado à visão, ele pode ser associado ao estudo de comparação, análise de dados e interpretação visual. Tanto a matemática recreativa quanto as ilusões de ótica possuem um ponto em comum. Elas despertam a curiosidade. Quando o aluno se depara com um desafio ou uma imagem aparentemente impossível, ele naturalmente tenta encontrar uma explicação. Nesse momento, surge uma oportunidade para o professor introduzir conceitos matemáticos. O estudante ele deixa de receber respostas prontas e passa a investigar. Essa investigação favorece uma aprendizagem mais profunda e duradoura. Agora vou apresentar uma proposta de aplicação dessas metodologias em sala de aula, mostrando como a matemática recreativa e a ilusão de ótica podem ser utilizadas para tornar a matemática e a aprendizagem mais significativa. Quando pensamos no ensino tradicional da matemática, muitas vezes imaginamos o professor explicando fórmulas no quadro, os alunos copiando e resolvendo exercícios. Embora esse método possa funcionar em determinadas situações, ele nem sempre desperta o interesse dos alunos, né, que é o foco. Uma alternativa é utilizar atividades que provoquem a curiosidade e incentivem a participação dos alunos. Por exemplo, imagine que o professor entre na sala de aula e projete uma imagem contendo uma ilusão de ótica. Antes de explicar qualquer conceito matemático, ele faz uma pergunta simples. Na opinião de vocês, qual dessas linhas é maior? Usando o exemplo anterior das linhas que eu comentei mais no início do vídeo. Naturalmente, os alunos começam a observar a imagem e apresentar diferentes respostas. Alguns afirmam que uma linha é maior, enquanto outros acreditam que possui o mesmo tamanho. Nesse momento, o professor ele não fornece a resposta. Ele deixa que os alunos, ele estimula a investigação. Os alunos por si só vão tentar entender, vão tentar procurar. Claro, a gente vai sempre auxiliar. Os alunos são convidados a medir as linhas utilizando uma régua ou outro instrumento de medição. Após a verificação com eles, o professor, eles vão descobrir que as duas linhas possuem exatamente o mesmo comprimento. Naturalmente, essa descoberta gera surpresa e, em alguns casos, desperta ainda mais interesse pela atividade. A partir dessa situação, o professor ele pode iniciar uma discussão sobre percepção visual, geometria, medidas, análise de figuras geométricas e por aí vai. O aluno ele deixa de apenas ouvir uma explicação e passa a participar ativamente da construção do conhecimento.
O mesmo processo pode ser realizado utilizando a atividade, outras atividades, inclusive na matemática recreativa. Como exemplo, a questão do desafio de propor os toques de mãos, apertos de mãos, como citado anteriormente, né? Em uma sala há 10 pessoas. Se cada pessoa cumprimentar todas as outras apenas uma vez, quantos apertos de mãos ocorrerão? Novamente, inicialmente, muitos alunos vão tentar resolver fazendo a contagem, né, um por um. Alguns podem, durante esse processo, apresentar estratégias diferentes, né? E com isso, o nosso papel de professor é incentivar os alunos a compararem, né, os seus raciocínios e discutirem as soluções encontradas. E após essas socializações das respostas, o professor ele pode apresentar uma forma matemática mais eficiente para resolver o problema, né? Com fórmulas, já apresenta a matemática, né? Para eles verificarem que dessa maneira os alunos vão ter a percepção que o conteúdo matemático ele já surge naturalmente, né? E eles já vão enxergar a matemática como uma ferramenta necessária para resolver situações, né? Situações concretas, e não apenas vão enxergar fórmulas. Outro exemplo que a gente pode também utilizar, que não foi citado ainda, é a utilização do Tangram. O Tangram ele é um quebra-cabeça formado por 7 peças geométricas, né? Os alunos recebem um conjunto de peças e são desafiados a construir diferentes figuras. A gente pode apresentar as figuras conhecidas, né, como um barco, um gato e por aí vai. E os alunos, enquanto eles realizam atividades, a gente pode abordar conceitos matemáticos, né, como questão de área, perímetro, composição e decomposição de figuras. Além disso, os alunos eles vão desenvolver habilidades relacionadas à criatividade e também à resolução de problemas, né? Quando o aluno ele tenta resolver um desafio e não consegue de imediato, ele é incentivado a buscar novas estratégias, principalmente quando é algo que estimule a curiosidade, né? A gente colocar algo diferente para o aluno, propor algo diferente, não só aquele visual de ele visualizar a fórmula no quadro, propor algo que ele consiga manipular presencialmente, né, tendo o conteúdo, e também manipular visualmente através de desenhos, né? Esse processo ele fortalece o pensamento crítico, ele verifica a parte da autonomia do aluno, a autonomia intelectual, né? O papel do professor ele é muito importante, porque a partir dele vai surgir transformações, da qual, em vez de o professor ele só passar aquele conhecimento e transmitir para o aluno, ele já vai fazer parte, o aluno já vai conseguir se envolver mais dentro do conteúdo. Outro benefício importante é o aumento do engajamento dos alunos, como dito, né? Os alunos eles se sentem motivados, né, a descobrir resposta, eles se sentem desafiados a compreender os fenômenos que ali são apresentados, né? E essa motivação contribui para um aprendizado mais profundo e duradouro. Portanto, a aplicação da matemática recreativa e da ilusão de ótica em sala de aula não deve ser vista apenas como um momento de diversão, mas sim um momento de aprendizado, né? Na verdade, trata-se de uma estratégia pedagógica capaz de desenvolver competências fundamentais
como raciocínio lógico, criatividade, a capacidade de observação, argumentação e resolução de problemas, né? E ao integrar essas metodologias ao ensino, o professor ele cria um ambiente mais dinâmico, mais acolhedor, mais participativo e favorável na aprendizagem da matemática. Nessa transição, a gente consegue visualizar o quão rico é a metodologia da matemática recreativa e a ilusão de ótica, e não somente, dentre outras metodologias para o ensino de matemáticas, que todas são importantes, todas têm a sua importância e o seu papel, né? E após a gente analisar esses exemplos, a gente pode perceber que existe um grande potencial, né, nas metodologias ativas, né? Claro, dando ressalvas para a matemática recreativa e a ilusão de ótica, que é o tema desse vídeo. Bom, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e até a próxima.